Obrigado, Senhor, obrigado, querido Mestre Jesus. Aqui estamos reunidos mais uma vez, reunidos em Seu nome, reunidos em nome de Mestre Jesus, porque nos abençoaste como o dom da vida. Nos permite estarmos reunidos neste instante e a partir desse instante. Por isso, Senhor, queremos vos agradecer e assim dizemos. Senhor, nesta noite venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Abençoa, Senhor, abundantemente nossos caminhos, segundo a tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. E boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso encontro desta quarta-feira e olha como esse tempo passa rápido, né? Parece que foi há poucos instantes que estávamos aqui reunidos, fazendo nossa leitura, fazendo nossa oração, e já lá se vão 24 horas e mais um dia, meio da semana, faltando pouco menos de 6 horas. E a semana continua, né? E assim espero que esteja tudo bem com vocês, que tenham tido até o momento uma bela de uma quarta-feira, um belo dia, no trabalho, onde foram, no lar, com toda a paz, toda a tranquilidade. E hoje nós vamos continuar então vendo, né, o raio, pai e a mãe, que é o capítulo que nós estamos, capítulo 15. E hoje nós vamos ver então parentesco corporal e parentesco espiritual. Ontem nós vimos, né, aquela célebre frase de Jesus: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Hoje nós vamos falar de parentesco corporal, que é esse que nós temos aqui, né, vivendo essa vida como nós estamos, mas também sobre o parentesco espiritual. E na realidade ele se constrói, esse parentesco espiritual, principalmente aqui, durante nossa estada nesse plano, tá bom? Vamos então ver também Joana de Ângeles. Joana de Ângeles hoje traz aqui para nós o seguinte, na mensagem número 134. Repete a lição equivocada sem qualquer mágoas. A lição, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós aprendemos. Às vezes aprendemos coisas erradas e não há porquê não retomar o caminho correto ou aprender a lição correta. Errar todos erramos. Persistir no erro é que não devemos, mas sim retificar no nosso caminho e prosseguir. É o que Joana vai nos dizer logo depois do Evangelho. Mas nós temos também aqui, claro, aniversariantes hoje. Olha aqui, Vanilda Marinho de Assis, de Inhumas, Goiás. Mariane Aquino, Salvador, Bahia. Avani Frossar, Vani, um grande abraço. Santo André, São Paulo. Reinaldo Croco Júnior, Porto Feliz, São Paulo. Terezinha Giacomim Cocol, conhecida nossa, Terezinha, mulher, esposa do Zé Roberto, né? Conhecida de longa data, inclusive da Célia também aqui, bem antes até de nos casarmos. Então quero deixar para Terezinha aquele grande, imenso abraço. Que Deus abençoe rica e grandemente seu caminho, viu, Terezinha? Também o Marcelo, olha o meu sobrinho querido, o Marcelo Antonello, fazendo aniversário hoje. Já o cumprimentei, né, pelo Facebook, já liguei também para ele. Mas aqui vamos registrando o aniversário do sobrinho, lá de Rio Claro. Que Deus abençoe imensamente, com muita saúde. Você, o Pedrão, né, também a Valéria, enfim, a todos vocês, viu? Que Deus abençoe. Beijão do titio e da titia também para vocês. Orlando Seudin, olha o Orlando Seudin, ele que era dos Ceareiros de Jesus, né? Também já foi presidente, está sendo um membro extremamente ativo lá de todas as atividades sociais dos Ceareiros de Jesus, é Casa Espírita aqui de Americana, mas também foi companheiro de trabalho meu lá nos idos da década de 70, em 76, quando eu entrei no Itaú, conheci lá, trabalhamos 4 anos juntos, e claro, foi uma época muito bacana e tenho um grande apreço por ele. Então que Deus também te abençoe e continue nessa sua jornada trabalhando pelos que necessitam, plano material, plano espiritual,
Deus abençoe você e também Zildinha, a família toda, viu? Então, para todos vocês aniversariantes, vocês, seus amigos também, claro, né? Familiares, sem dúvida. E para todo mundo, nosso abraço, nossa vibração positiva de carinho e de amor, tá bom? Deus abençoe. E vocês também que já estão aqui, já deixaram aqui o seu boa noite, vamos aqui, claro, falar de vocês. Vamos aqui abrir esta tela, vamos. Aqui, Bárbara Santana Neri, olha, já chegou aqui conosco a Bárbara, vamos ver onde que eu faço correr aqui, porque bagunçou tanto esse Facebook, eles vão jogando coisas aqui, depois a gente não consegue se localizar. Vamos lá, Bárbara Santana Neri, também, vejamos aqui, olha que dificuldade imensa. Olha, não consigo ver, só vejo a Bárbara, um pouquinho só. Vou dar uma atualizada nesse bendito, abençoado Facebook, claro, que permite com que a gente esteja se vendo, né, participando também todos vocês desse encontro aqui, que é muito bom, mas eventualmente ele tem essas coisas, e aqui acho que o notebook aqui também já está um pouco cansadinho, né, como eu já venho dizendo há tanto tempo, agora deu uma paralisada. Mas não tem problema, depois eu vejo e falo a todos vocês, o nome de todos vocês aí, tá bom? Vamos aqui então, meus queridos amigos, recrutados no Evangelho, vamos, e fala de parentesco corporal, parentesco espiritual, né? Parentescos nossos. Lembrando de ontem da leitura que Jesus falou, quem é minha mãe, quem é meu irmão? Vamos ver o que fala aqui o Evangelho hoje? Vamos lá. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho, mas ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal. Mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns dos outros, divididos por antipatias antigamente e igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê, aliás, todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e frequentemente dissolvem-se moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade de meu Pai está nos céus. É meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que disse ele: propunham-se a se apoderar dele,
sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outra circunstância, provou suficientemente o contrário. Eis aqui, meus queridos irmãos, queridos amigos, o Evangelho de hoje. Evangelho de hoje, então, que vamos dizer é praticamente um complemento da leitura do Evangelho de ontem, quando Jesus realmente falou aqui pela Escritura de São Marcos, pelo Evangelho de São Marcos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E hoje nós vemos aqui a razão muito clara dele ter dito isso. E é uma realidade para todos nós também. E nós sabemos disso por nossas experiências pessoais, que muitas vezes encontramos mais afinidades, com estranhos do que com familiares. E muitas vezes familiares se dispersam, passam a não se entender e muitas vezes desaparecem, não têm mais contato, são difíceis de localizar e não o querem. Há razões para isso. O próprio Evangelho aqui nos fala das nossas afinidades, mas ao mesmo tempo que muitos afins de nós, que nós temos afinidades espirituais e que encarnam junto conosco, assim ocorre, muitos e muitos também ocorrem de vir conosco na mesma família, mas por uma razão específica, razão para depurar erros anteriores, razão para nos redimirmos de nossos erros anteriores que precisam, porque são situações difíceis, situações às vezes de vingança, de raiva, de mágoa, de ódio mesmo, que perduram pelo plano espiritual. E esses nossos irmãos só querem vingança, querem se ajustar. E às vezes entram sim para as famílias nossas e são então, causam essa situação, que não é somente um caso dele, mas também caso nosso. Por quê? Porque esse problema, essa insatisfação é relativo a pessoas da família. Então, nós sabemos muito bem que isso ocorre por aquilo que a gente chama da pluralidade das existências. Muitas existências. Quantas existências já tivemos antes? Eu não sei, ninguém sabe. Muitas e muitas. E fizemos muitos erros. Pela própria circunstância, pela época em que vivemos, a situação em que vivemos, e com certeza prejudicamos sim muita gente. E fomos também prejudicados por muita gente. Então o que nós trazemos hoje na nossa personalidade, nosso caráter, nossa maneira de ser, é resultado de todos esses anos, de experiências espirituais encarnatórias que nós tivemos aqui, onde nós não nos demos bem. Às vezes com um, com o outro, ou de uma outra maneira, muitas vezes. Então, o que nós vamos entender? Nós vamos entender, sim. Estamos, reunidos na mesma família, os nossos familiares, todos nós temos nossas famílias. Alguns estão mais separados, outros mais perto, outros juntos, Existem famílias que gostam de estar juntos e é bacana, claro. Mas as diferenças existem. Existem. E são diferenças que se manifestam pela característica espiritual de cada um, e às vezes por compromissos de um com relação ao outro. Então a harmonia dificilmente vai ser sempre na família, não vai acontecer. Porque nós estamos aqui para reparar, para aprender, para ensinar. E muitas vezes o problema quando é conosco é uma dívida que também temos, e aí temos que exercitar boas virtudes, temos que exercitar tudo aquilo que nós já sabemos. Paciência, indulgência, fraternidade, solidariedade, e nos preparando para o perdão, que é o Salvador, isso sim, é o Salvador da nossa situação, na encarnação. Por mais difícil que isso seja, mas ele realmente o é. Nós bem sabemos disso. Por isso que o perdão é tão abençoado, para quem pede e para quem o concede. Para quem pede, abençoado, para aquele que o concede também.
Se você pede, mas o outro não quer saber do perdão, aí já é o problema dele. Né? Ele não atingiu ainda o estágio suficiente para entender a riqueza que é perdoar. E essas circunstâncias acontecem. Então nós podemos vir para essa encarnação, participar de uma família, às vezes com espíritos que nunca vimos antes, mas que têm a razão de estar ali, e vamos desenvolver não só oportunidades de resgate, de acerto de contas, vamos dizer assim, mas desenvolver novas afinidades. Novas afinidades aqui pela matéria, sim. E afinidades que vão perdurar. Então, quanto mais afinidades nós formos desenvolvendo, melhor vai ser para nós, com toda certeza. Quanto mais problemas insolúveis nós conseguirmos resolver, melhor para nós, com toda certeza. Vamos aliviando nossa própria carga espiritual, também a dos outros, e assim nos depurando pouco a pouco. Por isso que existe tanta confusão. E essas afinidades que aqui temos, levamos ao plano espiritual e somos felizes por tê-las. Assim como os problemas que aqui temos, prejuízos que causamos, levamos ao plano espiritual e somos responsabilizados por elas. Por isso, meus irmãos, que se fala em tantas vezes perdoar os nossos inimigos, perdoar aqueles que erram, perdoar os criminosos, porque a carga que leva ao plano espiritual pelos erros aqui cometidos é muito pesada, especificamente se causar danos em grande escala. Não é? Porque às vezes, quando por exemplo, alguém mata um pai de família, não é só o fato da morte específica, aquele único ato, mas também as consequências de tudo aquilo que advém, todos os problemas, dificuldades familiares, enfim, tudo. Não é uma coisa tão simples, não. É complicada e exige muito de nós. Por isso, estejamos preparados e, mais que preparados, cientes. E hora ou outra, agora ou depois ou mais tarde, vamos ter que nos acertar. E daí que se diz essa diferença. Vida espiritual e a vida material. Né? E por isso que Jesus disse, quem são meus pais, quem são meus irmãos? Aqui, unidos pelo corpo. E é o que o Evangelho disse, nossos pais só nos dão o corpo, a parte física, porque o espírito já existe há muito tempo, como cada um de nós individualmente existe há muito tempo. E aqui nós manifestamos nossa história espiritual anterior, através de nossos princípios, o caráter de cada um de nós, nossa individualidade. Oremos sempre, para que possamos sempre manifestar nosso melhor. E que assim seja, né, meus irmãos? Que assim seja, porque realmente a tarefa aqui é bastante grande, a tarefa não é muito fácil, mas e que depende também de cada um de nós. Não há como terceirizar essas responsabilidades. Ninguém vai pagar o preço que eu estou devendo. Né? Nessa vida material, nós podemos emprestar uma coisa de alguém para acertar aqui, depois pago ali, mas espiritualmente não tem como fazer isso. E espiritualmente é responsabilidade de cada um. Vamos ver então aqui, meus amigos, se eu consigo vê-los. Vamos ver se eu consigo vê-los aqui agora, né? Se vai funcionar melhor. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver. Toninha Pericinoto, né? Toninha Pericinoto pede oração pela Bárbara Beatriz Fava, que está com Covid. Vamos orar, tá? Bárbara Beatriz Fava. Também. Olha aqui também a Viviane Leal. Também a prima que testou com Covid, né? Prima da Viviane, ó, Gabriele e Kelly. Gabriele e Kelly, as primas de Viviane Leal também. Vamos orar. Sônia Martins, Vilma, Ana Esquiavo. Gabriele. Deixa eu ver aqui. Gabriele e Kelly. E o sobrenome? Sobrenome tem? Não tem sobrenome. Mas tudo bem, a questão de mentalização da... Vilma, Ana Esquiavo. Boa noite. Marta Alves, a Toninha Pericinoto, Nissinha Fagundes, Alzira Crepaldi, a Rose Tódero Sartori. Também está com um amigo. Vamos ver, o nome dele é Mauri. Tá bem o mouse em cima aqui. Aí, agora danou tudo.
Vamos voltar, vamos ver se eu acho aqui. Espera um pouquinho. Eu vou falar. Precisamos trocar o notebook, está muito complicadinho, coitadinho. Deixa eu voltar aqui de novo. Então, Eliana Mormilo Borges, Rômulo de Magalhães, Ivana Santa Rosa, né? Sandra Oliveira Vita, Janaína Cias Ferreira, de Estrela d'Alva, Minas Gerais, Márcia Siqueira, Dimar José Bueno, Cecília Tiliac, Glaudemir Ruiz, Denise Holland, Nilton Roberto, Olga Fagundes, Judélia Lima, Olga Fagundes, vibração pelos familiares, com certeza. Catilene Pereira da Silva, boa noite. Da Rose Toder, o Mauri Antônio Lourenço. Mauri Antônio Lourenço. Também os amigos já deixaram o like, né? Já estamos lá chegando com a Joana de Ângeles, hein? Henrique Zimmermann, José Birajara Gonçalves da Silva, Simone Damasio, Sônia Martins, Marta Alves, Júlio Batista, Roberto Ribeiro, Toninha Pericinoto, Nilsa, Nicinha Fagundes, Sandro Machado, Sueli Carmo Queiroz, Alzira Crepaldi, Bárbara Santana Neri, Rose Todero Sartori, Eliana Morvino Borges, Denise Holland, Josélia Lima, Catilene Pereira da Silva, Janaína Cias Ferreira. Então, todos vocês, meus queridos amigos, todos nós, não apenas eu, agradecemos. Por quê? Porque estamos juntos aqui, enriquecendo esse momento, né? Então, enriquecer o momento também é uma característica da nossa prezadíssima e querida Joana de Ângeles, que chega aqui para nós agora. E eu vou enriquecer minha garganta, né? Mensagem 134, no livro Vida Feliz, no Divaldo Franco. Repete a lição equivocada sem qualquer mágoa. A aprendizagem dispõe de várias técnicas para fixar o conhecimento. A do erro e o acerto constitui a mais comum e normal. Na área dos acontecimentos morais, o processo ocorre da mesma forma. Erro de hoje, reparado mediante a repetição da experiência, aprendizagem fixada para sempre. Joana de Ângeles falando para nós hoje de nossos erros, as oportunidades de acerto que nós temos, né, na sua mensagem no 134. E é uma grande verdade, né? Nós vivemos também, claro, observando erros e acertos, mais às vezes dos outros do que nós, né? Uma característica bastante comum a todos nós. Erro e acerto constitui a mais comum, a mais normal das técnicas de aprendizagem. E isso é para todos nós, para cada um de nós. Nós não erramos tudo, mas também não acertamos tudo, né? É o mais das vezes, né, até pela incerteza, uma questão da tentativa e erro. E é em qualquer atitude, qualquer circunstância da nossa vida. Mas também na questão moral, quando a gente fala de caridade, de indulgência, de perdão, né, fala de fraternidade, solidariedade, egoísmo, vaidade, são situações morais. E nós também vamos aprendendo aos poucos a nos tornarmos melhores, diminuindo nossas virtudes indevidas, vamos dizer assim, e sim crescendo nas virtudes, né? Boas virtudes, como deve realmente ser. E é tudo mesmo uma questão de quê? De acerto e de erro. Às vezes repassamos para os amigos, né, notícias de acontecimentos que nos vêm, que outros nos falam. E de repente descobrimos que não era nada daquilo, ou que foi desvirtuado, que foi aumentado, vamos dizer assim. É uma oportunidade para aprendermos com o nosso erro, tomarmos mais cuidado. Quando fazemos coisas indevidas, os resultados muitas vezes são catastróficos, né? Também oportunidade. O acerto e o erro ele está presente todos os dias em nossas vidas, não tenhamos a mínima dúvida disso. E sejamos felizes por poder aprender com os nossos erros, como diz, para não repeti-los, né? E a Joana nos diz aqui. Então, erro de hoje, reparado mediante a repetição da experiência, é uma aprendizagem fixada para sempre. Erramos uma vez, erramos duas vezes,
não erremos uma terceira. Né? Ligando sempre nosso sinal de alerta, que é algo que nós precisamos estarmos alertas. Aquilo que nós ouvimos, né? Seja direto pelos meios de comunicação, ou que ouvimos por alguém que nos fala. E nós sempre contamos, às vezes, né? Sempre também não é assim. Nós podemos encontrar pessoas que gostam de transmitir notícias boca a boca, né? Vamos assim dizer. E tomemos então devidos cuidados com notícias quando nos chegam que não são de nosso conhecimento correto. Até por espalhá-las e depois sermos vetores de inverdades, de falsidades e sermos responsabilizados por alguma coisa que não queremos de jeito nenhum. Esse é o alerta que Joana de Ângeles nos faz hoje. Repete a lição equivocada sem lhe igual mágoa. Erramos uma vez, acho que na próxima vai dar certo? Para de repetir. Deu errado, aí já é melhor, né? Então, tudo vai de quê? Da nossa consciência, tudo vai dos objetivos nossos. Queridos amigos, então, encerrando, vamos aqui, né? Parabenizando mais uma vez os nossos prezadíssimos aniversariantes. Ivanilda Marinho de Assis, Mariane Aquino, Avani Frossar, Reinaldo Croco Júnior, Terezinha Jacomim Cocol, querido Marcelo Antonello, nosso amigo Orlando Ciodin, grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe imensamente. E também já deixar aqui falar que agora por um períodozinho aí, nosso querido amigo Aurélio Robles, né, está com procedimento cirúrgico e tal, então de quinta-feira, às 7h30, eu vou estar na rádio, fazendo um programa, falando, levando orientações, mensagens, um pouco do Evangelho, também um pouco de Joana de Ângeles, então das 7h30 até as 9h, de quinta-feira. Terça-feira vou lá auxiliar nosso querido Jaime, né? E de quinta-feira, então, vou fazer 1h30 o programa lá. E vocês estão convidados, se quiserem dar uma olhadinha, uma passadinha, também vou transmitir pelo Facebook aqui no meu perfil, tá bom? É isso, meus queridos amigos, vamos então para o nosso momento de despedida e, claro, mas antes a oração, que é a parte importantíssima, importante, fundamental, quando nós efetivamente unimos nossos pensamentos, nossas vibrações positivas aos nossos irmãos, que necessitam, assim como esses que aqui eu vou nominar, e esses, claro, que vocês aí também vão mentalizar. Por quê? Porque conhecem as dificuldades desses nossos irmãos, ok? Então vamos lá, aproveitando o momento, para tranquilizar corpo e mente, abrindo nossos pensamentos ao nosso Pai, mentalizando nossos amigos, entes queridos, todo o povo de Deus, assim como todos nós. Oremos então por Alberto Vitória, Alcina Branco Poleta, Alessandro da Silva, Alfredo Lencioni Neto, Aline Cristina Franzato, Aline Priscila de Camargo, Altair Júnior, Amanda Leão Poloni, Ana Paula Fontana, Antônio Barbosa, Antônio Donizete Inés, Antônio Lemos, Antônio Lopes, Antônio Monteiro, Ariel Brechiro da Lazenha, Arthur Marinelli Campos, Arthurzito Azevedo, Bento Coutinho da Silva, Caio Vinícius Pompeu Rodrigues, Carlos Alberto Onofre, Carlos Gonçalves de Oliveira, Cássia Regina Gasparini Santos, Cláudia Anucci, Elaine Peroni, Elizabeth Aparecida da Silva, Elisete Brichuvit, Liana Pereira Saldanha, Fátima Aparecida Cardoso Bertolo, Fátima Fontana, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Miller, Giovana Fontana, Fernanda Manini, Rafael Demétrio, Geraldo Mantovani, Gislaine Aparecida de Paula, Helena Lourdes, Lázaro Silveira, Igor Chaves, Igor Gabriel, Inês Mantovalelli Nunes, Gabriel G. Santos, Joana Adelino da Silva, José Carlos de Carvalho Júnior, José Nunes, Juliana Matias Timóteo, Laércio Rodolfo Marberg, Leandro Urbano, Leonardo Cacilha Silva, Lisete Pascotto da Coleta, Lorisval Souza, Lucas Lemos, Lucas Santos, Luiz Pedro, Lucas Rocha, Luz Belmacir Castro, Marcelo Bastos, Marcos Romagnolo, Margarida Cândido Marcelino, Maria Alice Jacinto, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria de Fátima da Silva, Maria Gabriela Ferreira Barros, Maria José Lira da Cunha, Maria Caroline Leal, Mariane Jacinto, Maria Aparecida Gasparini, Neucimar Flora de Brito, Pedro Cias Ferreira, Rafaela da Silva Marinete Campos, Regiane Cassanelli Monteiro, Regiane Rodrigues, Regina da Conceição Santos, Rizoraide Maria da Silva, Roberto Ribeiro, Rogério Mantovani, Rosângela Nascimento, Rovanine Colucci, Sebastiane Deltrudes da Silva, Sérgio Zamperlin, Solange Cocol, Tereza Braga, Viviane Leal, Vanderluce Rossi, Elton Francisco de Lima, Yolanda Maria Paula, Márcio José Maluf, Kleber Rosa Garcia, Jaqueline Fabiane Negrini Garcia, Letícia Negrini Garcia, Vinícius Negrini Garcia, Douglas Constâncio, Tereza Amarante Constâncio, Fátima Scanferla, Amanda Cassiano Dias, Marina Vec Cardoso, José Ramiro Fagundes, Barbosa
Bárbara Beatriz Fávara, Gabriele, a Kelly, também o Mauri Lourenço, Antônio Lourenço. Orações para nossos irmãos, orações por todos nós, encaminhar nossos pensamentos até nosso querido Mestre Jesus, até nosso Pai, nosso Criador, levar nossos pedidos, nossos agradecimentos por mais um encontro e por podermos sempre estar orando por nós, por nossos irmãos com muito carinho. Vamos lá então? Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exsules Filipe, ad te suspiramus, gementis et plentes, in ac lacrimarum vallum. Pai nosso, nosso Pai, querido Pai que estás no céu, no universo, neste planeta, ao redor de nós, dentro de nossa consciência. Eis-nos aqui humildes, mais uma vez, agradecendo, Pai, a vida que nos destes, o dom da vida espiritual, o dom da vida física, que agora permite que sejamos todos reunidos em Seu nome, embora distantes fisicamente, mas reunidos em objetivo, em vibração, no coração. Aqui todos nós reunidos neste Seu planeta tão amado. Obrigado, Pai. Obrigado por Mestre Jesus, que está sempre conosco. Obrigado pelos aniversariantes desta data, felizes por mais um ano. Pelos pais abençoados que hoje recebem em seus braços seus filhos, abertos o olhar ao mundo, abraçando assim as dificuldades que bem sabemos do dia a dia. Abençoa, Pai, todos aqueles nossos irmãos que aqui combateram um bom combate. Nossos entes queridos, amigos, familiares que agora no plano espiritual prosseguem sua jornada. Abençoado seja. Nossas orações de alegria por terem estado conosco. Abençoa sim, Pai. Abençoa esses todos que nós aqui nominamos. Abençoa todos esses que mentalizamos, cada um de nós. Abençoa todos os seus filhos, encarnados, desencarnados. Fortalecei-nos para, neste momento difícil que a saúde atravessa, possamos caminhar firmes em frente. Abençoando assim aqueles que trabalham na saúde, querido Pai. Abençoando todos os dirigentes das nações que efetivamente trabalhem com amor pelo povo, acima da vaidade, acima de seu egoísmo. Abençoa, Pai, nossas famílias estão sempre reunidas, felizes, mas mesmo assim muitas vezes com dificuldades e nós queremos resolvê-las, Pai. Seja elas desta encarnação, seja mesmo de dívidas anteriores. Fortaleça-nos para trilhar sempre o bom caminho. Fortaleça sim, Pai. Fortaleça este planeta lindo, maravilhoso, mas que tanto machucamos, tanto judiamos. Abençoa nossas casas de oração. Abençoa esta água maravilhosa que bebemos, esta água que nos dá vida, constitui nosso corpo. Abençoa, Pai. Abençoa nós, os seus filhos, seja qual for o trabalho. E abençoa assim, fortaleça aquele que nos dá o trabalho que nos sustenta, o trabalho que nos permite olhar sempre à frente com muita esperança. E acima de tudo, auxilie aqueles, Pai, que estão sem trabalho. Fortalecei-os e auxiliai-nos a melhorar, nosso país a melhorar neste aspecto também. Por isso, elevamos nossos pensamentos alegres, felizes, de agradecimento, dizendo: Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas.
Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, Pai, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, Pai. E nós, em nossa humildade, em nossa tão pequenez, os pedimos. Que Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia infinita, sábia, amorosa, esteja sempre conosco. Conosco aqui reunidos, nos fortalecendo. Com todos os Seus filhos também, Pai. Encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem. Que Sua luz e Suas bênçãos estejam sempre sobre todos. Esteja também, querido Pai, querido Mestre Jesus, em nossos lares, nos ambientes em que ora estamos, protegendo, amparando. Esteja com aqueles que vêm aos nossos lares, trazendo o amor. E que esse amor, o Seu amor, querido Pai, Mestre Jesus, esteja sempre em nossos corações, que se abrem a Ele, para que possamos cultivar e distribuir onde quer que formos, para quem encontrarmos, e assim procurarmos distribuir o bem, sem olhar a quem. Fazei-nos sempre, Senhor, mensageiros de Seu amor, mensageiros de Sua paz. Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, querida Mãe, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E então agradecemos mais uma vez a todos vocês pela presença, pelo carinho, da presença, de podermos estar juntos. E com certeza, amanhã estaremos juntos de novo sobre as bênçãos do nosso Pai, a proteção de nosso Pai, claro. E queremos desejar então para vocês uma ótima noite, uma excelente quarta-feira, final de noite, amanhã uma ótima quinta-feira, mais um dia de trabalho, mais uma oportunidade para aprendermos, para ensinarmos, para levarmos a paz, para levarmos o amor. E que Deus esteja sempre em nossos corações, nosso Mestre Jesus também. Então, nosso abraço coração a coração para todos vocês, meu e da Célia. Beijão também a todos vocês. Mais uma vez um beijão lá para o sobrinho Marcelo, lá em Claro. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco, que a paz do Senhor esteja sempre conosco, agora, para todo sempre. Paz e bem a todos, cultivem o bem, distribuam o bem. Amanhã, permissão de nosso Pai, bênção de nosso Pai, estaremos juntos. Fiquem bem, fiquem em paz, uma ótima noite para todos.